Salmo 119, verso 17. Preste atenção. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Vou ler novamente. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos diante da tua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, que é poderosa. Eu peço, Pai, que o Senhor não permita que as minhas limitações atrapalhem a compreensão daquilo que o Senhor tem para cada um aqui nessa noite. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Por que a expressão sola? Sola vem do latim, que significa somente, apenas, aquilo que é suficiente. Aliás, para a aplicação que nós temos aqui, tem mais a ver com isso. Suficiente. Na época da Reforma Protestante, no século XVI, aliás, até o século XVI, havia um regime que dominava o mundo praticamente, um regime religioso e político. Lá havia um negócio que se chamava indulgências. O sujeito, para poder ter os seus pecados perdoados, ele tinha que comprar a bênção da igreja na época. E não bastasse isso, se comprava pedacinhos do céu. Alguém conseguiu, não sei como, fazer uns loteamentos lá em cima e vendia pedacinho do céu aqui embaixo. E pior do que isso, é ruim uma pessoa se propor a fazer isso. Mas é pior ainda alguém se propor a comprar o pedacinho do céu. E assim funcionava o regime naquela época, até que um monge chamado Martinho Lutero, incomodado por Deus, pelo Espírito Santo, buscou nas Escrituras e não nos dogmas da igreja resposta para as angústias que ele tinha no coração. Porque esse regime promovia apenas e tão somente angústia no coração das pessoas. E religiosidade é isso. Religiosidade traz peso. Quando que você sabe que você é religioso? Quando que você sabe que você é religiosa? Você sabe que você é religioso ou religiosa quando você está mais preocupado ou mais preocupado com a roupa que o pastor está usando para pregar do que com a palavra que está sendo pregada. Essa é uma pessoa extremamente religiosa. Se isso te incomoda, se eu estivesse aqui de bermuda e chinelo, seria desconfortável. Eu acho que não seria legal. Mas se isso te incomoda ao ponto de você não conseguir entender aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus, tome cuidado. Tome cuidado. Para não se tornar uma pessoa religiosa. E naquela época era assim. E naquela época funcionava dessa forma. Então Martinho Lutero desenvolveu as 95 teses que foram a forma dele promover uma reforma dentro daquela igreja que estava corrompida. Que acabou não acontecendo. Por isso que o termo era reforma. A intenção não era causar uma divisão, a intenção não era causar um cisma, uma ruptura. A intenção de Martinho Lutero era reformar a igreja. Dessa forma, então, Martinho Lutero veio, passou, já foi, faz muito tempo, século XVI, 31 de outubro de 1516, e aí, 17, e aí, o que ficou? Os seus discípulos, seus seguidores, pessoas que continuaram agora, a partir das Escrituras, pregando o Evangelho e dando continuidade a esse movimento de reforma que da Europa saiu e foi para a América do Norte, e da América do Norte veio para nós. Martinho Lutero nunca escreveu as 5 solas, que serão os temas das mensagens a partir daqui. Mas depois do século XIX, daí para frente, mais para o século XX, sintetizaram quais foram as principais motivações desse pessoal da Reforma Protestante.
Quais foram os principais assuntos que eles mexeram? Como nós podemos resumir isso? Então, nós temos as 5 solas. E hoje, a primeira sola é a sola Escritura, que é somente a Escritura, apenas a Escritura. Ou, como eu acredito que é a melhor tradução, a Escritura é suficiente. E é isso que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Isso aqui foi só uma introdução à sequência toda que nós vamos ter. Agora, a Escritura somente é suficiente. A Bíblia somente é suficiente. Mas o que quer dizer isso? Afinal de contas, o que isso significa? E para trazer esse entendimento para nós hoje, eu escolhi o Salmo 119. Mas para isso, para entender um pouco do Salmo 119, eu preciso explicar algumas coisas para vocês e preste muita atenção. Você em cima e você aqui embaixo. Sempre depende muito de você prestar atenção para você conseguir entender, mas hoje é fundamental. Olha essa pergunta. Por que o Salmo 119 tem 176 versos? Você já parou para se perguntar o porquê de um salmo tão grande assim na Bíblia? O maior texto das Escrituras. Ele é enorme. Você começa a ler, não acaba mais. A hora que você vira a página, você fala assim, bom, vai acabar. Não, ainda tem mais uma, mais outra e mais outra. Vai longe. É extenso. Mas você já parou para se perguntar qual utilidade? A Bíblia não tem nada à toa. Não está ali de graça. Alguém aqui sabe me dar essa resposta? Levanta, olha, eu não vou te perguntar. Você só levanta a mão para eu saber se alguém sabe a resposta. Eu não vou te perguntar. Pode ficar à vontade. Eu sei que o Éder sabe. Eu sabia que estava escondendo o jogo. Alguém aí em cima sabe? A Larissa levantou a mão. Ah, não, foi só passar o cabelo? Na próxima eu vou pedir para você explicar então. Por que o Salmo 119 é tão extenso? Vamos lá. A principal função do Salmo 119 é de alfabetização, é didática. A principal função, quem escreveu, o autor do Salmo 119, tinha como intuito, a intenção dele era que, através do Salmo, ele pudesse ensinar. Era didática. É um Salmo que é escrito através de uma poesia que é para fazer pensar. Vamos lá, eu vou mostrar para você o que eu quero dizer. Dá para ver aí? Lê as 2 últimas linhas, por favor. Presta atenção. A primeira letra do alfabeto hebraico é a letra Aleph, que é esse desenho que você está vendo aqui. Estou certo, né? É sempre ao contrário. Repete comigo. Aleph. Tem que dar a entonação no final. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Aleph. É a primeira letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele tem 22 letras. Não vai perder a conta. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Desta forma, preste atenção, o autor do Salmo 119, se você olhar a primeira letra, todas as palavras, primeiras palavras de cada linha começam com a mesma letra. Presta atenção. Começam com a letra? O autor é tão brilhante que por 8 vezes, ele fez um poema que a primeira palavra de cada linha começa com a mesma letra, no caso a letra Aleph. Isso é uma poesia.
Isso se repetiu por 8 linhas. Vocês entenderam até aqui? Está muito difícil. Dá para ir. Então, o autor do Salmo 119 desenvolveu uma poesia em que ele queria que toda a primeira palavra da linha usasse a mesma letra. E ele repetiu a primeira letra por 8 vezes, do Salmo 119, do verso 1 até o verso 8. Sabe qual é a segunda letra do alfabeto hebraico? É a letra Bet. Vamos lá? 1, 2, 3 e? Bet. No Bet. Vamos lá? 1, 2, 3 e? Bet. É um beijo com latim no final. Bet. Olha que incrível! Os próximos 8 versos agora começam com a letra B. E é impressionante, porque ele vai construindo toda a poesia do Salmo 119 para que os jovens que eram educados a conhecer as Escrituras, ao mesmo tempo conhecessem o alfabeto. Então faz a conta. 22 letras do alfabeto vezes 8, 176. Portanto, o Salmo 119 continua desta mesmíssima forma até que todas as letras do alfabeto sejam contempladas nesse processo. Vocês estão conseguindo identificar lentamente aí? No começo da linha, se você ver a coluna certinho, isso vai se repetindo. Eu não sei quem foi que escreveu isso, mas eu não tenho dúvida, não tenho outra explicação. Foi o Espírito Santo que inspirou essa pessoa, porque gente, eu não consigo sair do batatinha quando nasce esparramando pelo chão. Eu já acho isso aí profundo demais para escrever. Eu não consigo escrever poesia, já tentei várias vezes e não consigo. Agora imagina a mente dessa criatura que compôs isso. E a inspiração, a presença poderosa de Deus para fazer os neurônios desse cara trabalhar e trazer uma mensagem como essa. Tudo bem. Eu respondi a primeira pergunta para você. Por que o Salmo 119 é tão grande? Ele é grande por isso. Por essa razão. Mas eu tenho uma segunda pergunta para você. Qual o tema deste Salmo? O tema do Salmo 119 é a palavra de Deus. O autor, além de usar do propósito didático para alfabetizar os jovens, ele queria alfabetizá-los e ao mesmo tempo, através da repetição, fazê-los entender, compreender qual a importância das Escrituras Sagradas. Qual a importância da palavra de Deus? E aí ele vai repetindo a importância da palavra de Deus em praticamente todos os versos. Em praticamente todos os versos. Ele não usa o termo Bíblia, mas ele usa os termos mandamentos, preceitos, estatutos, palavra, ensino, caminhos e outros. Sempre se referindo à importância da palavra de Deus. Ele usa sinônimos para construir essa poesia. Vai lá. Alguém fala aí o número de 1 a 176. Vai? 140. Hã? 140. Abre no 140 então, por favor. Verso 140. Salmo 119, 140. Salmo 119, 140. Alguém pode ler, por favor? Bem alto? Atua o quê?
Alguém dá outro número, de 1 a 176, vamos lá. Hã? 105, abre por favor, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Alguém vai, último, mais um, de 1 a 176, vamos lá. Hã? 30, vamos lá, abre o 30. Os teus juízos. Há em praticamente todos os 176 versos uma referência à importância da palavra de Deus. O tema central do texto do Salmo 119 é a importância da palavra de Deus. Então pense bem, além da instrução, do objetivo de alfabetização, didático, ao mesmo tempo havia o destaque da importância da palavra de Deus. Então, o sujeito, o cara já era alfabetizado, e aqui me entrando na cabeça, porque palavra, preceito, ensinamentos. E aqui agora eu respondi a segunda pergunta com relação ao Salmo 119. A primeira, por que ele é tão extenso? E a segunda, qual o tema de algo tão extenso? Quem aqui já escreveu uma monografia? Não faz o sinal com a mão, só para eu ter mais. Quem já escreveu uma monografia? Gente, é um negócio difícil escrever uma monografia, porque você tem que ficar no assunto só. E existe uma criatura chamada orientador que não gosta de nada do que você escreve. Não é? Mas o pior é que o orientador está sempre certo. A gente começa a escrever, escreve, sai do assunto, o orientador vem e fala, não, volta para o assunto. A gente não escreve como um capítulo de monografia dentro do tema. O autor do Salmo 119, além de se propor a fazer esse texto poético, ainda trouxe a importância da palavra de Deus. Isso só é possível por intermédio do Espírito Santo de Deus. Mas aí, e o texto que nós lemos no começo? Voltemos então ao Salmo 119, verso 17. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Eu quero falar sobre essas duas expressões que estão projetadas aqui: zelo e dedicação. De modo geral, todos aqui têm zelo pelas Escrituras. Todos, praticamente aqui, todo mundo que está aqui tem zelo pelas Escrituras. Ninguém fala mal da Bíblia. Ninguém vai pegar uma folha da Bíblia e vai rasgar assim porque está faltando um papelzinho de recado lá no telefone. Porque tem zelo. Ninguém vai fazer isso. Até uma pessoa que não tem fé tem respeito pelas Escrituras. Tem uns que tem até medo de encostar na Bíblia. E tem zelo. Nós somos zelosos com as Escrituras, cuidadosos, respeitosos, temos temor, cremos que é e contém a palavra de Deus. Zelo não falta. A gente compra a Bíblia bonita até, porque a Bíblia é importante. É uma capa bonita de couro, bordada, não sei o que, papapá, ou com desenho dourado, e não sei mais o que, com comentário, porque a gente quer ter uma Bíblia legal. E é legal ter uma Bíblia legal. É bom. Zelo não falta para com as Escrituras. Mas dedicação, convenhamos, isso já é um grande problema. Dedicação já é um grande problema. Porque sistematicamente a gente acha que é mais importante defender a Bíblia do que passar tempo com ela. Como é que chama? Eu preciso realmente, eu não marquei aqui, eu achei que eu ia lembrar na hora. Aquele jornal francês que faz sátiras agressivas das religiões e até foi atacado lá em Paris. Vocês lembram? Somos todos chateaus, Charlie, não é? Uma coisa assim. Eu vi uma sátira deles uma vez, extremamente ofensiva.
Eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu vou dizer qual foi a sátira aqui. Era um sujeito com uma Bíblia na mão, tentando enfiar a Bíblia no ânus de uma pessoa. Absolutamente ofensivo. Você não se sente indignado com uma coisa dessa? Só de ouvir falar, você nem viu. Me deu um negócio assim. Só que ouvir isso nos causa mais indignação do que dizer que não passamos tempo com as Escrituras. Eu sou contra o que eles fizeram? Sou. Mas é tão ruim quanto isso. Nós temos Bíblia de enfeite na estante da casa apenas para enfeitar, aberta no Salmo 91. Que está até amarela a folha assim, ó. Se você dobrar, ela quebra, tão ressecada que está. Está lá de enfeite, não mexe com aquela Bíblia. Sou contra ter a Bíblia, não sou contra. O problema é que seja apenas um adorno e que nós não passemos tempo com as Escrituras. Zelo não é problema. Mas passar tempo com a palavra de Deus, convenhamos, tem sido um problema. Quem leu a Bíblia inteira no ano passado? Pode levantar a mão, por favor. Conta na mão. E no ano retrasado, quem conseguiu fazer a mesma coisa? Conta na mão. Uma mão. Você sabia que se você gastasse apenas 25 minutos por dia, preste atenção no que eu estou falando, apenas, somente 25 minutos por dia, isso é 1% do seu dia, praticamente. 25 minutos por dia você leria a Bíblia inteira em menos de um ano. E eu fiz o teste, eu acabei 13 dias antes, com 25 minutos por dia apenas. Se você cortar o tempo do Facebook, sobra. Para quem não tem o Facebook, são outras coisas. Zelo não é problema. Mas nós temos que passar tempo conhecendo as Escrituras Sagradas. Como que nós vamos seguir um negócio se a gente não conhece? Como que nós vamos nos relacionar com um Deus que nós não conhecemos? E a única forma pela qual nós vamos conhecer a Deus é através das Escrituras. Convenhamos. Não é bom poder cantar louvores aqui ao Senhor? Eu amo essa música, eu pedi falar. Não sei se alguém mais te pediu. Esta não é só mais uma canção de amor. Eu canto para ti, ó Deus, sei onde estou. Onde que eu estou? Dormindo. Eu canto para ti, ó Deus, vem me socorrer. É bom, é ótimo. É ótimo estar fazendo os afazeres da casa, do trabalho, botar umas canções, louvores para tocar. É excelente, é muito bom. Mas nada substitui a palavra de Deus. Se você quer a presença de Deus na sua vida, tenha tempo com Deus através das Escrituras, conheça Deus. Ah, pastor, mas chega naquela parte dos números, eu não entendo nada. Pula ela! Pronto! Não é pecado pular números. Levítico, pronto, acabou. Qual a desculpa que você vai dar agora? Pula! Olha aí, mais um Salmo 119, é tão longo. Vai ler o livro de Judas então, que tem um capítulo só. Mas leia! Tenha tempo com a palavra de Deus, passe tempo conhecendo a Deus. Em vez de ficar só puxando o Facebook para cima assim, sem fazer nada. Nada, tem que passar um morto. Vai ler a palavra de Deus. Sabe que
falta de zelo. Mas que rola uma preguiça, às vezes rola. Vou falar de mim para não falar dos outros. Porque não pega bem. Quando eu era adolescente, mas só eu fui adolescente assim, ninguém mais foi. Eu era responsável por limpar o quintal. Um pastor alemão que caprichava. Eu tinha que limpar o quintal. E aos sábados tinha que dar uma geralzona caprichada. Era regra, estava ali. Tinha que fazer isso e acabou, ponto final. Meu irmão e eu. Aí na hora de ter que ir lá, nossa mãe, tô cansei. Semana de prova, nossa, tô morrendo. Filho, De repente alguém gritava lá fora: tchau, André! Vamos jogar bola? Opa! Tô bom agora! Aí minha mãe: ué? É um milagre? Foi curado? Isso mesmo, Senhor, é uma restauração. Você vai dizer, rapaz. A gente faz o mesmo com a Bíblia. A gente está morrendo para ler a Bíblia. Mas se convidarem para alguma outra coisa, a gente acende na alma. Tem que ter dedicação. O problema não é a falta de zelo, é a dedicação. E para concluir, eu falei aqui no começo que a igreja daquela época, do século XVI, estava absolutamente corrompida. Ela estava corrompida, estava destruída. Destruída por quê? A salvação era comercializada, as pessoas não liam as escrituras porque não tinham acesso, e as que tinham acesso não tinham interesse em ler. E havia um domínio da religiosidade. Eu nunca vi, desde o século XVI, eu não vi relato histórico de uma necessidade tão grande de uma nova reforma como nós temos hoje, para voltarmos para as escrituras. Porque o que tem de bobagem acontecendo, sendo dita hoje em dia, não tem tamanho. Não é. E as bobagens hoje, elas são ditas de um jeito bonito. Me engana até pastor às vezes. Fico olhando assim, você tem que parar e pensar para não cair na conversa. Porque botam lá um negócio bonito, para a bobagem parecer legal. Só que essa reforma que é necessária na nossa vida, na minha vida e na sua vida, ela precisa acontecer no tempo e no momento em que nós nos dedicarmos a conhecermos as Escrituras. O meu desafio para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que você conheça mais as Escrituras. Não tem outro jeito. É pegar na mão e começar a ler. Começa pelo mais fácil. Não vai ler Números, Levítico, Deuteronômio. Pula essa parada aí. Vai ler os mais fáceis, mais ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Aprende. Ah, eu estou com vazio no meu coração, vou pôr um hino. Não põe o hino, vai ler a Bíblia. Ou põe o hino, mas lê a Bíblia ao mesmo tempo. Porque a palavra de Deus é que sustenta o nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe nessa caminhada. São temas extremamente complexos, mas que nós faremos o maior esforço possível para que eles fiquem claros, para que todo mundo saia daqui. Eu já falei para alguns, eu não me auto-intitulo nem evangélico. Quando me perguntam, eu falo que eu sou um pastor protestante. Antigamente era assim, né? Fulano era protestante. Eu sou dessa linha. Sou protestante. Porque para mim está na hora de protestar. A Escritura é suficiente, sim. Só a Escritura. Feche os olhos e vamos orar.